Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 918. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 20 minutos da segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado. O professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o bate-papo 918, né? Nessa noite da segunda-feira, o segundo episódio gravado nessa segunda-feira, para dar conta da quantidade de assuntos que o mundo vem nos brindando, nos presenteando todos os dias. Daniel Souza, deixa as boas-vindas a você, como sempre, né? Presença VIP aqui, você fica à vontade, tá, Daniel? Finge que você sinta-se em casa, absolutamente em casa. E deixa boas-vindas também a todo mundo que está junto com a gente aqui, Daniel, nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai lá pro podcast, onde todo mundo pode acompanhar, não importa em que plataforma, em que horas que seja, do jeito que quiser. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, como assunto, para a gente começar o nosso episódio de hoje, eu quero falar sobre a Argentina. Afinal de contas, Daniel, ao longo dos últimos tempos, a gente vem falando sobre a Argentina muito de um prisma econômico, né? Enfim, o que tem acontecido do ponto de vista econômico pelos lados de lá. Mas a Argentina voltou para o noticiário agora por uma crise política séria que o governo do Milei vem passando. O pivô dessa crise é um cara chamado Diego Spagnuolo. O Diego Spagnuolo, Daniel, é um cara que estava na direção da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência. Ele passou 1 ano e meio nessa agência, não tem qualquer experiência prévia, né, nessa área, nem nada disso. E, aliás, ele se notabilizou, ele se tornou conhecido nacionalmente por um estilo bastante agressivo. E a frase dele é sempre, não há dinheiro, então pedem ajuda para ele. De novo, o cara é da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência. E a frase que ele gostava de utilizar o tempo todo é, não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro. E com isso, portanto, ele caiu nas graças, naturalmente, do presidente Javier Milei, que sempre gosta muito de falar sobre isso, que o Estado não tem que ficar sustentando ninguém, nem nada disso. Mas o fato é que ele é o pivô de uma crise que emergiu a partir do momento em que vieram à tona gravações clandestinas, né, que foram gravadas com ele falando, não era alguém gravou ele falando, em que ele falava abertamente, Daniel, como se estivesse falando sobre uma partida de futebol, sobre propinas de até 8% em contratos públicos. Inclusive, ele cita nominalmente um cara chamado Eduardo Lully Menem. Sim, Daniel, o nome é esse mesmo, Menem. Ele é parente, né? Ele é sobrinho do Carlos Saúl Menem, ex-presidente argentino, que, aliás, é uma referência para o Milei, tá? O Milei é um cara que gosta muito do estilo de governo, das ideias, né, do Carlos Saúl Menem. Então, aliás, só um parêntese aqui, Daniel, um negócio que me chamou muito a atenção, fazendo a pesquisa para essa pauta aqui. O Milei chegou a dizer, inclusive, que o Domingo Cavallo, Daniel, foi o melhor economista da história argentina. E forçou um pouco a amizade, Tanguy. O Domingo Cavallo botou a Argentina num buraco que a Argentina não saiu até hoje, né? É verdade. O Domingo Cavallo é aquele que, no início da década de 90, inventou para os nossos hermanos a conversibilidade plena da moeda argentina em dólares. Na prática, era ilegal o governo argentino alterar a taxa de câmbio de 1 para 1. O Cavallo considerava que isso seria sustentável em longo prazo, porque a Argentina seria um país de vanguarda, um país completamente diferenciado e atrairia muito investimento estrangeiro. O que aconteceu ao longo dos anos 90 foi que, sequencialmente, a Argentina foi obrigada a fazer captações do exterior, foi obrigada a vender títulos da dívida pública argentina em dólares ao longo da década de 90, pediu ajuda também a organismos multilaterais, até que teve uma hora que não deu mais. A conta parou de fechar e a Argentina não teve de onde tirar recursos. Isso foi em dezembro de 2001, durante o governo do Fernando de la Rúa. Naquele momento, a Argentina suspendeu, o pagamento de seus compromissos externos. E desde então, e por isso a gente pode trazer até os dias de hoje,
o calcanhar de Aquiles da economia argentina são as contas externas, é a sua dificuldade de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos, e uma pessoa tem um papel importante nessa fragilidade da economia argentina, e essa pessoa é Domingos Cavallo. Pois é, considerado então por Milei uma referência, Daniel. Mas aí eu estava falando, Daniel, sobre o Spanholo, né? Que é um cara que acabou assumindo um papel importante, tendo ao seu lado o Eduardo Lula Menem, mais uma vez, um cara bastante influente no governo argentino, principalmente pela sua proximidade junto a Karina Milei. Karina Milei é irmã do presidente, aliás, considerada inclusive por ele a primeira-dama, né? Então é a figura feminina do lado dele. Ele inclusive chama a Karina Milei de o chefe, assim, no masculino, né? El jefe. Então é a pessoa que na prática molda as relações dele, muitas vezes afasta pessoas, aproxima pessoas. E o fato, Daniel, é que essas gravações estão colocando o governo em parafuso, porque, mais uma vez, elas falam em propinas de até 8% de um aliado muito próximo a Karina Milei, que é uma das figuras mais importantes do governo do Milei. A gente tem um problema agora, quer dizer, o governo argentino tem um problema agora, Daniel, que não se sabe até onde vai esse escândalo, porque, aparentemente, há mais gravações que podem ser divulgadas e o governo está completamente no escuro acerca do que pode sair daqui para frente. Então, a preocupação agora a gente solta uma defesa, a gente dá uma explicação, alguma justificativa e vê uma outra gravação e desmente aquilo tudo. E tudo cai absolutamente por terra. A gente teve na Argentina, Daniel, uma crise recente e que o governo lidou de forma bastante peculiar, que foi o caso da Libra. Eu lembro que você falou sobre isso aqui. A Libra foi uma criptomoeda que o governo argentino lançou. O Milei falou muito sobre a Libra. O valor da Libra, como uma criptomoeda, explodiu e logo depois caiu. Muita gente ganhou muito dinheiro, mas a maior parte das pessoas perdeu muito dinheiro. E a estratégia do governo argentino, Daniel, foi demorar muito para falar. Foi meio que esperar a coisa morrer, deixa o pessoal falar e tal. E a impressão que está dando é que o Milei está tentando adotar mais ou menos essa postura, na tentativa, inclusive, de esperar para ver se saem mais gravações, o que vai acontecer no meio do caminho. Só que ele precisava fazer algo de forma mais imediata e ele acabou, portanto, demitindo, por decreto presidencial, o Diego Spanholo, o cara que foi gravado, o cara que é o pivô da crise. A questão agora ninguém sabe exatamente o que o Spanholo vai fazer. O governo não tem mais contato com o Spanholo, inclusive ele teve o seu celular apreendido, então não há mais formas de acessar, né, pelo menos de forma mais tradicional, o Diego Spanholo, e não se sabe se, por exemplo, ele está se considerando um cara que foi vendido. Na hora que deu a crise, me abandonaram, me largaram em praça pública e me deixaram como grande vilão. Esse cara, ele se torna um cara perigoso, né? Ou então, se de repente ele está assustado, precisando da ajuda do governo, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas o fato é que, nesse momento, Daniel, a gente tem um governo argentino que está em sérios apuros. É um governo que, até esse momento, vinha tentando focar numa pauta praticamente 100% econômica e tal, e aí começa a aparecer os detalhes, né? O Spanholo, por exemplo, ele tinha na sua casa, mais uma vez, Daniel, quero repetir aqui, ele liderava a Agência Nacional para Pessoas com Deficiência, que é uma agência que não tem lá muito dinheiro, ele ainda fazia questão de dizer o tempo todo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fizeram uma busca e apreensão na casa dele e encontraram uma máquina de contar dólares. Já é uma coisa meio esquisita, máquina de contar dólares, né? Isso passa a impressão aí de muito dinheiro sendo contado. Foram apreendidos também equipamentos, computadores, né, enfim, celulares de aliados próximos, e há uma preocupação do governo argentino sobre o que isso pode significar. Há rumores, né, que estão ali mais ou menos embasados em fontes e tudo, de que Karina Milei estaria recebendo até 3% dessa propina que estaria sendo cobrada sobre contratos públicos. Quero repetir, a Karina Milei não é uma daquelas pessoas, Daniel, que o Milei ele pode simplesmente fingir que não conhece ou demitir. Ela é a irmã dele, ela é a pessoa mais influente do governo junto ao Milei. Milei é o presidente, ela é a primeira-dama, ela é a pessoa que está do lado dele. Então, naturalmente, Daniel, a gente vai ter que imaginar, né, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o do governo do Milei, nesse momento, de fato, está passando pela maior crise política desde que ele chegou ao poder, Daniel.
Tanguy, no dia de hoje, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou, durante uma entrevista coletiva em Kiev, com a presença do primeiro-ministro da Noruega, que a Ucrânia busca garantir ao menos $1 bilhão mensais de aliados para comprar armas americanas. Esse pedido se dá dentro do programa PURL, Prioritized Ukraine Requirements List, do qual a Noruega passou a participar recentemente. Paralelamente ao pedido mensal, nas negociações com líderes ocidentais, a Ucrânia propôs acordos de longo prazo, compra de $90 bilhões em armas americanas, financiadas pelos europeus, com um adicional de 50 bilhões em produção conjunta de drones, como parte de um arcabouço para garantir segurança a longo prazo. Na prática, é o Zelensky tentando manter a Ucrânia armada para qualquer uma das duas hipóteses. Hipótese 1, se a guerra continua, eu estou armado e consigo enfrentar os russos. Hipótese 2, se a guerra para, eu tenho aqui uma forma de me proteger, eu tenho aqui uma camada adicional de segurança para evitar o enfrentamento com os russos, ou que os russos voltem a enfrentar a Ucrânia no médio prazo. De qualquer maneira, também chama a atenção a predileção, a preferência para comprar armas americanas, o que é claramente uma sinalização ao Donald Trump e uma maneira de tentar buscar ali uma proximidade maior com o presidente dos Estados Unidos. Aliás, Daniel, essa galera toda pedindo dinheiro pro Trump aí, né, já entendeu que uma forma de você fazer isso é puxando o saco do Trump, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a visita do presidente, aliás, da Coreia do Sul, né, que foi algo que chamou bastante atenção, a maneira que ele tratou o Trump ali e tal, mas tudo isso em inglês, né? E a gente vê como é que o inglês, de fato, né, Daniel, é uma língua global. Me chama sempre a atenção, Daniel, quando a gente fala, por exemplo, sobre negociações na União Europeia, o Reino Unido já não faz mais parte, mas mesmo assim o inglês é a língua corrente, ou seja, não tem como você querer se comunicar globalmente sem falar o inglês. É por isso que a gente traz aqui hoje, Daniel, os nossos parceiros do Cambly. A gente já passou da metade do ano, então aquela decisão que você tomou de não, eu vou estudar inglês, eu preciso voltar a estudar inglês, eu preciso começar a estudar inglês, chegou a hora, e aí o Cambly te dá todo o caminho, planos a partir de R$ 39 mensais, são descontos de até 60% off, utilizando o link, né, com o cupom que está na descrição desse episódio, por tempo limitado. E aí você tem várias maneiras de estudar inglês lá por meio do Cambly. Você pode fazer, por exemplo, aulas em grupo, que é a minha opção favorita, tá, Daniel? Uma maneira excelente, você se junta ali com outras pessoas para estudar inglês, você ouve formas diferentes de falar o inglês, você tem sempre um tutor nativo, perfeito para quem busca melhorar, quem busca a prática verdadeira, cotidiana, né, o tempo todo ali, aprendendo inglês, treinando, mas você também pode fazer aulas particulares pelo Private Plus, ou você pode usar o plano Pro. E aí, se você tem um objetivo, né, poxa, eu preciso fazer uma entrevista de emprego, o plano Pro, ele pode te ajudar exatamente nesse objetivo. Aproveita, super desconto do Cambly, chegou a hora. Aquela promessa que você estava fazendo, vou estudar inglês, vou voltar e tal, chegou a hora, volta a estudar inglês e aproveita esse super desconto do Cambly, que tá uma mata para você e é por tempo limitadíssimo. Cliquem no link do descritivo desse episódio, gente. Aproveitem condições especialíssimas para acessar a plataforma do Cambly. Tanguy e eu somos usuários da plataforma do Cambly. Recomendamos demais para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem, cliquem no link do descritivo desse episódio. Daniel Souza, eu queria falar, mais uma vez, né, já anunciei que ia falar sobre isso, mas o fato é que quem foi para a Casa Branca no dia de hoje foi Lee Jae-myung, que é o novo presidente da Coreia do Sul. E aí, Daniel, a gente já falou sobre isso outras vezes, visitar a Casa Branca se tornou um problema, né, porque você nunca sabe o que pode acontecer. A gente já teve o Zelensky saindo, batendo a porta, a gente já teve o Cyril Ramaphosa, né, o presidente da África do Sul, vendo um videozinho de surpresa falando sobre o apartheid, né, que está prejudicando os brancos
na África do Sul, né, o genocídio aos brancos na África do Sul. Então se tornou meio que uma questão complicada. Aliás, o chanceler alemão, né, também, né, o Friedrich Merz, passou por maus bocados também na Casa Branca. E dessa vez, Daniel, um pouquinho antes do presidente da Coreia do Sul chegar na Casa Branca, Donald Trump fez a coisa mais temida por todo mundo, Daniel Souza. Ele pegou o celular dele e foi escrever nas redes sociais. Eu tive que ler 8 vezes, Daniel, para ver se eu entendi. Eu confesso que até agora eu não consegui, não. Mas ele disse o seguinte: houve invasões a igrejas na Coreia do Sul nos últimos dias. Invasões muito violentas a igrejas pelo novo governo da Coreia do Sul. Eles chegaram a entrar em nossa base militar e obtiveram informações. Eu já me perdi completamente, já não sei mais do que ele está falando. Caixa alta. O que está acontecendo na Coreia do Sul? Ponto de interrogação. Parece um expurgo ou uma revolução. Não podemos permitir isso e continuar fazendo negócio por lá. Lembrando, o presidente da Coreia do Sul estava chegando à Casa Branca. Hoje me encontrarei com o novo presidente na Casa Branca. Obrigado pela atenção a esse assunto. 4 pontos de exclamação. Entendi nada, Daniel. Não entendi nada do que ele quis dizer. Ele está dizendo que tá tendo uma revolução. Porque eu quero lembrar, né? A Coreia do Sul passou por uma turbulência recentemente porque o ex-presidente, que é um cara que, aliás, eu admirava bastante o Trump, tentou dar um golpe, né? Esse golpe ele foi debelado, esse presidente foi preso, a primeira-dama, inclusive, né? A ex-primeira-dama foi presa também, e agora o Trump começa a dizer que está tendo um expurgo, uma revolução, que estão acabando com a Coreia do Sul e tal, e não podemos continuar fazendo negócio. O que fez o Lee Jae-myung, o presidente da Coreia do Sul, quando chegou lá? Fez aqui, ele estudou, Daniel Souza, estudou o goleiro para bater o pênalti direito e entendeu que a maneira de você lidar com o Donald Trump é fazendo elogios. Ele elogiou tudo, ele elogiou, Daniel, a decoração do Salão Oval. Ele elogiou o livro do Trump, o Art of the Deal, de 1987. Porra, excelente livro. Que livro bom, que livro bom. E parece que um dos temas principais foi naturalmente o comércio, né, Daniel? É verdade, Tanguy. Um dos temas principais foi esse. Aliás, o Trump afirmou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão próximos de fechar um acordo de comércio e tarifas. Observem o que disse. Estão próximos. Eu não disse que eles fecharam um acordo, mas o Trump se antecipa, Tanguy. O Trump não quer nem saber. O Trump queima a largada. Ele já começa a dizer o que está sendo negociado e que muito provavelmente será fechado ou não, a saber. A gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal. Ele destacou, inclusive, que a alíquota sobre produtos sul-coreanos será reduzida de 25% para 15%. Em contrapartida, a Coreia do Sul se comprometeria com 350 bilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos. E é interessante destacar, Tanguy, porque isso aqui está me parecendo um copy-paste. Está me parecendo um copia e cola do acordo com o Japão, do acordo com a União Europeia. Muda ali, de repente, as cifras dos investimentos pretendidos, a depender do tamanho da economia, mas é a mesma coisa. 25%, cai para 15%, você faz uns investimentos aqui, eu tenho vitórias para celebrar e para cantar, porque isso acaba sendo algo que vai fazer muito bem para a minha imagem, que eu posso projetar, inclusive, internamente, de forma muito contundente. Agora, é importante destacar que a sinalização, pelo menos até o presente momento, é que automóveis sul-coreanos, que são bastante competitivos, aço e alumínio, ficariam de fora dessa tarifa de 15% e, consequentemente, a Coreia do Sul acabaria sendo impactada. Lembrando sempre, 15% de tarifa é muita tarifa, não é pouca coisa, mas esse acordo ainda não está fechado. De qualquer maneira, o Trump já se antecipou e já contou um monte de coisa que está sendo debatida. Pode ser que isso se confirme ou não, o importante é que ele esteja sempre no centro do noticiário fazendo bons acordos. Eu até brincava com o Tanguy aqui antes da gente começar a gravação que eu estava revendo a sketch do Saturday Night Live que o Trump participa, divulgando um hipotético restaurante de chicken wings em Nova Jersey, e num determinado momento o Trump diz: só tem 2 coisas que eu amo nessa vida. E uma das coisas era justamente um bom acordo. O Trump adora acordo, adora dizer que celebra bons acordos e que ele é um excelente negociador. Essa é a imagem que ele gosta de projetar para si e gosta de projetar como presidente também.
E outra coisa que ele falou lá com o presidente da Coreia do Sul, Daniel, foi de novo a questão das tropas americanas. Temos 28.500 soldados americanos na Coreia. Vocês têm que ajudar a gente a manter esses soldados lá. Gastem dinheiro, mandem dinheiro pra gente. Não é para trazer os soldados de volta, é para manter lá. Não, é para manter lá. É para manter lá, mas vocês têm que pagar. Não vai fechar base nenhuma, não. Mantém lá. Vai ver ainda, mas não, tem que ver. Acho que não, vamos manter aí. Mas vocês têm que ajudar a gente a manter esses soldados. E está pressionando também a Coreia do Sul para aumentar os seus gastos com defesa. Aliás, você falou sobre investimentos, né, Daniel? Um dos investimentos que a Coreia do Sul se comprometeu a fazer foi um investimento de 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E aí, no meio disso tudo, Daniel, eu acho que o Trump é assim. Falou o nome Coreia, ele associou o amigo dele. Ele falou no meio da conversa com o presidente da Coreia do Sul. Doneida. Absolutamente doneida. Ninguém tinha falado nada sobre isso. Ele disse que até o fim do ano pretende retomar o diálogo direto com o Kim Jong-un. Mas que o Kim Jong-un até agora não respondeu. É maravilhoso, Daniel. Eu vou falar com ele não respondeu ainda. Eu falei, mas até agora não consegui. Mas se ele falar comigo, eu vou encontrar com ele, pretendo encontrar com ele até o fim do ano. Só está dependendo aí realmente do Kim Jong-un dar uma resposta. Quero lembrar que o Trump foi o único presidente americano que se encontrou com líderes norte-coreanos, com um líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontrou com ele 3 vezes no primeiro mandato. Não uma, não 2, 3 vezes, né? E pretende encontrar de novo. A gente sabe, Donald Trump, a gente sabe, Donald Trump, que você tem um coraçãozinho mole para líderes fortes. Você gosta de um líder forte, que a gente sabe, Daniel, alguém que, bate na mesa, alguém que fala grosso, alguém que não tem oposição, alguém que pode fazer o que bem entender. A gente sabe, Donald Trump, que você curte esse tipo de boy lixo que tem por aí. Né? Não é isso, Daniel Souza? Aliás, Tanguy, é importante registrar que o Trump, além disso tudo, cruzou a fronteira. Esteve na Coreia do Norte. Por poucos metros, é verdade, mas esteve na Coreia do Norte, sendo ali o primeiro presidente americano a fazê-lo. Agora, avançando para a próxima pauta, Tanguy, nós temos a taxa das brusinhas com BRU mesmo, que estão entrando em vigor nos Estados Unidos a partir agora de 29 de agosto. Então, a partir de 29 de agosto, todos os pacotes importados nos Estados Unidos, independentemente do valor, origem ou meio de transporte, estarão sujeitos a tarifas. Até então, era válida ou é válida até dia 29 a isenção que beneficia envios de até $800. A motivação oficial do governo Trump é combater o tráfico de drogas via pacotes postais e reduzir o déficit comercial. E o interessante é que já tivemos, no dia de hoje, diversos serviços postais ao redor do mundo suspendendo temporariamente envios comerciais desses pacotes para os Estados Unidos por conta da incerteza de como manter ou como aplicar, melhor dizendo, as novas regras. Então, nós já tivemos suspensões na Espanha, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Bélgica, na Suíça, no Japão. Você já teve aí suspensões de envios de pacotes, porque a partir de agora não temos mais a isenção de $800. Você quer trazer ali a sua mercadoria da Europa, você quer trazer a sua mercadoria do Japão, vai ter que pagar tarifas, porque tarifa é a palavra mais bonita da língua inglesa, como o próprio Donald Trump já destacou. O que permanece permitido? O que permanece isento de tarifas? Cartas. Você pode mandar cartas, tá? Documentos não comerciais e presentes entre pessoas físicas cujo valor seja inferior a $100, tá? Mas o escrutínio vai ser mais rigoroso a partir de agora para evitar qualquer tipo de contorno às novas regras estabelecidas pela administração de Donald Trump. Daniel Souza, como minha última pauta, pelo menos aqui, eu queria trazer uma daquelas notícias que a gente odeia trazer aqui e que, infelizmente, elas são muito mais comuns do que a gente gostaria de supor. Mas tivemos mais um ataque a um hospital na faixa de Gaza. É um hospital na cidade de Khan Younis, que matou pelo menos 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas. As imagens são horrendas, né? As imagens estão por aí, então foram 2 ataques. Um primeiro ataque
atingiu o prédio onde funcionava, inclusive, um ponto de transmissão ao vivo de algumas emissoras, algumas agências de notícia, inclusive a Reuters. Esse primeiro ataque, naturalmente, levou outros jornalistas para a região, já gerou, portanto, provavelmente a morte de jornalistas já nesse primeiro ataque, levou socorristas para a região e ocorreu um segundo ataque logo depois, matando outros jornalistas, socorristas e médicos que foram ajudar as vítimas do primeiro bombardeio. Daniel, esse hospital ele era considerado um local relativamente seguro, então algumas agências de notícias transmitiam a partir de lá, e foi exatamente esse hospital que foi bombardeado. Eu sei, Daniel, que Israel adora dizer que esses bombardeios acontecem, mas é porque são terroristas vestidos de jornalistas e que estão pessoas que estão disfarçadas, estão usando colete, mas na verdade são combatentes do Hamas. E dessa vez nem isso Israel conseguiu dizer. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que foi um trágico engano e disse que abriu uma investigação, né? As Forças Armadas de Israel reconheceram o ataque e disseram que abriram investigações. A gente está falando, Daniel, sobre 197 jornalistas mortos desde outubro de 2023. Aliás, Israel proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros na faixa de Gaza, o que é um absurdo sem tamanho, porque é uma tentativa de impedir, inclusive, que notícias saiam de lá. Você tem que contar, portanto, apenas com jornalistas palestinos que são taxados por Israel diuturnamente de serem terroristas. Então a gente está falando sobre mais um ataque absolutamente brutal e que tenta não apenas, destruir uma estrutura crítica para os palestinos, ainda mais numa situação como essa, né, destruir mais um hospital, você tenta também impedir que notícias saiam de lá. Então, eu odeio dar esse tipo de notícia, mas, mais uma vez, Daniel, é o tipo de notícia que aparece por aqui. Tang, vamos terminar com uma nota um pouco mais leve, uma nota um pouco mais alegre na nossa geleia da Shakira? Vamos lá, Daniel Souza, o que você traz pra gente hoje? Tang, você sabe que teve um senhor na Turquia, o senhor Iraloglu, que resolveu postar numa rede social enquanto ele corria em alta velocidade por uma estrada a aproximadamente 50 quilômetros de Ankara. Ele estava ali pela faixa rápida, ultrapassando os carros, etc. Ele postou isso numa rede social. Ele estava a 225 quilômetros por hora. E o que aconteceu, Tang? Pegou muito mal na Turquia. Por quê? Porque esse senhor, nada mais, nada menos, é o ministro dos transportes da Turquia. Coisa boa. Coisa boa, o ministro dos transportes da Turquia, que deveria zelar, inclusive, pelas leis de trânsito e pela circulação em segurança das pessoas ao redor do país, achou que era uma boa ideia postar numa rede social, ele mesmo, na faixa rápida, a 225 km por hora, aproximadamente quase duas vezes, numa velocidade quase duas vezes superior ao limite da própria estrada. Ele foi multado porque pegou muito mal. Ele foi multado em 9.267 liras turcas, o que dá aproximadamente $280, não é pouca coisa, né? E o que acabou acontecendo foi que ele falou: eu peço desculpas à nação. E por enquanto, ficou por isso mesmo. Então ele segue aí como ministro dos transportes, apesar de ter achado que era uma boa ideia ele postar um vídeo nas redes sociais mostrando as habilidades dele como motorista numa estrada turca, numa velocidade quase duas vezes superior ao limite da própria estrada. Nada como exemplo, né, Daniel Souza? Mostrando aí, como é que se faz e tal. Dá para acelerar um pouquinho mais, sim. Daniel Souza, amanhã, terça-feira, 26 de agosto, temos a nossa próxima aula gratuita do Petit Jornal, que vai acontecer no YouTube do Petit Jornal. Então, fiquem atentos lá. Aliás, inscrevam-se no canal do Petit Jornal no YouTube. Isso faz muita diferença pra gente. Ative o sininho, inclusive você é avisado quando começam as lives, quando começar, inclusive, a própria aula. A gente vai falar sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, Daniel. Nesse momento de crise, né, uma das maiores crises das últimas décadas entre Brasil e Estados Unidos. O que o Brasil perde? O que os Estados Unidos perdem? Qual é a importância dessa relação para um e para outro? Tudo isso a gente vai falar às 19 horas dessa terça-feira. É uma forma, inclusive, de você conhecer um pouco mais do nosso projeto do Petit Cursos. Se você quiser conhecer as aulas que já estão disponíveis lá, tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todo o portfólio de aulas. Acessa lá, petcursos.com.br. Tenho certeza que várias das aulas que estão lá vão te interessar e você pode assistir, é um streaming, você pode assistir do jeito que você quiser, na ordem que você quiser, a hora que você quiser, e tudo uma plataforma nova, né? Aliás, a gente está muito orgulhoso
da plataforma na qual a gente colocou o Petit Cursos nesse momento, Daniel. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos sempre aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, também é uma forma muito bacana de apoiar o Petit. E tem o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Mantamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.